Você botou o seu? Oi? Eu não entendi. Ah, liguei. Olá para todos vocês. Se você estiver me escutando, levanta a sua mão direita. Que legal. Show de bola. Então tá funcionando. Legal, vou esperar alguns segundinhos até mais participantes entrarem para a gente começar. Então, por enquanto, minha dica é pega um fone de ouvido. Principalmente se você for querer participar dessa live, falando, sempre melhor com fone de ouvido. Quando você não usa um fone de ouvido, o som que você fala entra no microfone, depois ele sai, entra e dá uma microfonia danada. Então é isso aí. Mas por enquanto, a gente vai esperar alguns segundinhos até todo mundo entrar. Todo mundo, né? Até uma galera entrar. Vamos lá? Show de bola, esperando mais uns segundinhos até a gente começar. Que legal, bem-vindo, Mário, Edênio, Patrick, Fernando, Alessandra, Leonardo, Glauber, Valmir, muita gente entrando aí. Felipe está aí. Um sol, parece que está um sol danado nessa casa aí. Show de bola. Alessandra, bem-vinda também. Vamos lá, a Carla acabou de entrar, deve estar nas montanhas a Carla. Olha só, de onde ela está. Fantástico, fantástico. Mais 30 segundos e a gente começa. Show! Então vamos lá, preparar, apontar, e assim a gente começa o nosso primeiro webinário ao vivo de perguntas e respostas. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que bem-vindo ao mundo dos bruxos. Agora a gente vai ter aula de bruxaria aqui, basicamente. E vocês já têm aula de bruxaria, mas eu só quero dizer que a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que é muito importante para vocês, e talvez não vai estar tão sedimentado na cabeça de vocês. Talvez vocês ainda não viram isso. E aqueles que forem ao 678, que conseguirem o ingresso, que já está nesse nível de conseguir o ingresso para o 678, vão ver essa bruxaria acontecendo, é que uma hora ou outra você vai ter uma dúvida. E a dúvida pode ser alguma coisa no sentido de, será que a fórmula funciona mesmo? É uma dúvida que vai tender a poder acontecer. Ou quiçá, será que a fórmula funciona para mim? E eu falo o seguinte, milhares de 6 em 7 já foram feitos. E eu faço questão de tirar foto com as pessoas. Eu já vi gente fazendo 6 em 7 nas mais deploráveis condições. Eu já vi gente fazendo 6 em 7 que não tinha dinheiro nem para pagar a internet. Como assim, Érico? É isso mesmo. Não tinha dinheiro nem para pagar a internet. Estacionava o carro na frente do vizinho, e é sério, eu tenho isso em vídeo, para subir os vídeos, porque o vizinho tinha feito internet, deixou a internet aberta, e era o único jeito. Ele passava, para não estragar a internet do vizinho, passava a noite estacionado com a esposa, subindo os vídeos da internet. É nesse nível, pessoas que nesse nível fizeram o 6 em 7. Então, o fato é o seguinte, uma hora ou outra, essa ficha vai cair para você. Gente, com menos recursos que você tem, com menos tempo que você tem mães, né? Tinha uma mãe que tinha gêmeos. Quem tem gêmeos sabe disso. Tem 3 filhos, dentre 2 eram gêmeos, crianças pequenas, e estudava a fórmula das 10 da noite, quando os gêmeos dormiam, as gêmeas dormiam, até às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Porque ela tinha gêmeas, e ela era uma mãe muito atuante, ela que cuidava da parada, e ela tinha de 10 da noite até às 6 da manhã, e olhe lá, para fazer a fórmula. E sim, essa mãe, que na verdade, se não me engano, era nutricionista de formação, inclusive o produto não tinha nada a ver com nutrição, ela fez um 6 em 7, com muito menos tempo que muitos de nós. E a gente sabe que cuidar de filho é uma coisa que drena. Às vezes que eu tenho um filho pequeno, às vezes eu chego na ignição, a segunda-feira eu falo assim, ufa,
agora eu posso descansar. É nesse nível, porque o final de semana com o filho, aquela tensão, enfim, é uma coisa completa. E ela sim também fez o 6 em 7, sem saber nada de técnica, sem saber de nada. Então, assim, eu podia ficar aqui por 5 horas dizendo todos os casos que não eram para fazer 6 em 7 e fizeram 6 em 7. Uma coisa é certa, a fórmula funciona. A fórmula funciona. Se você dedicar, se você fizer a parada, principalmente se você seguir as instruções, pular o menos de etapa possível. A gente falou muito disso em BH. Pessoas que pulavam a etapa, que precisam sentir dor para entender que não precisa pular a etapa. A fórmula funciona. Isso é muito legal. A segunda coisa, uma coisa que eu não conto na história que eu contei em BH, é que durante todo o processo, eu sempre toquei a fórmula com meu irmão Hugo. Inclusive, na minha primeira empresa, o Pro Leilões, eu fazia o marketing e o Hugo era o artista, né? Ele que aparecia lá. À medida que a gente mudou essa parada, eu passei a ser uma espécie da cara do negócio e o Hugo começou a fazer o marketing. Mas o fato é o seguinte, sempre a gente fez tudo que foi feito em 4 mãos. Então, se você acha que eu scripto meus vídeos, na verdade é uma mistura de Érico e Hugo. Se você acha que eu escrevo meus e-mails, também é uma mistura de Érico e Hugo. Se você acha que eu faço meus anúncios, inclusive entre eu e você, eu nunca abri um editor de anúncios na minha vida. Todo o tráfego, todos os anúncios, tudo que foi Facebook, adivinha quem fez? Vou falar para vocês quem fez. Foi esse cara aqui, chega aí. Foi esse cara aqui, ó. Todo o tráfego, os 1 milhão de leads. Por quê? Porque a gente meio que dividia o trabalho. Então o Hugo sabe tanto quanto ou mais que eu em relação à fórmula de lançamento. E há um tempo atrás, vamos dizer assim, na minha empresa, que hoje tem 87 funcionários, o Hugo é um dos caras, é um dos executivos mais, vamos dizer assim, mais habilidosos. Ele é a mesma coisa que eu sou a mesma coisa que ele. Na verdade, eu sou um pouco mais bonito que ele, a beleza não foi uma coisa que chegou para ele tão simples. E também, se você perguntar para minha mãe, ela vai me preferir, ela gosta mais de mim, afinal, sabe que a mãe, ela não falaria isso, mas enfim, tá na cara, né, pelas ações que ela toma, tá na cara. Mas fora isso, é um rapaz extremamente inteligente e simpático, e sabe tudo. E há um tempo atrás, a gente pegou e decidiu colocar o Hugo como o executivo central, o diretor de produtos da fórmula de lançamento, para que as pessoas tivessem uma atenção extremamente mais dedicada no que é respeito da fórmula de lançamento. Principalmente, porque ele sabe tanto de lançamento quanto eu, a gente faz tudo a 4 mãos. Não parece, mas a gente faz tudo a 4 mãos. E 2, ele sabe da parte de tráfego melhor do que eu, porque o fato de eu ter que viajar para BH, enquanto eu estou em BH, o Hugo está mexendo com essas paradas. Então alguém acaba focando mais nessa parte. E a gente decidiu trazer o Hugo pela primeira vez, então essa é a primeira turma, de verdade, onde o Hugo agora é o diretor de produtos, é a cara que mais manja de fórmula de lançamento. E tráfego, né, a parte de trazer e criação de audiência, porque ele está bem mais na mão na massa do que eu, que estou, às vezes, com a mão no vídeo, né, gravando, porque apesar de eu ser o presidente, eu sou o artista da empresa também, né, eu sou o expert. Então eu tenho que ir nesses dois. Eu preencho esses 2 papéis, e o fato é que o Hugo não preenche, porque ele não é o artista, ele não tem que gravar vídeo assim como eu, ele tem tempo para realmente focar no marketing. E agora é um recurso que vai estar disponível para vocês. Então, como diretor de produtos, ele vai estar tocando essa turma com vocês. Vai estar apresentando a jornada, vai estar no tete-a-tete diariamente com vocês, porque eu quero o meu 6 em 7. Quero vocês ali no palco. Talvez não exatamente nesse, eu não sei se vai dar tanto tempo rápido assim para algum de vocês chegarem ao 6 em 7, mas definitivamente no ano que vem quero que essa turma também esteja lá, porque esse é o nosso objetivo, de estar lá com cada vez mais 6 em 7, é por isso que a gente está investindo. Então, sem mais demoras, eu queria convidar o meu irmão Hugo, que, gente, por favor, expectativa de inteligência pode ter uma expectativa alta, de aparência nem tanto, tá? Mas, ó, inteligente e simpático. Senhoras e senhores, com vocês, meu irmão Hugo Rocha. Valeu, Érico. Todo mundo me ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um joia pro show, só para ter certeza. Bom, valeu, Érico. Obrigado aí pela apresentação. Inclusive, você sabe que a gente pergunta quem deixou crescer a barba primeiro, e foi o Hugo. O Hugo deixou crescer a barba primeiro, e depois eu copiei para a gente não ficar tão diferente assim. Mas, ó, fora isso, e o olho verde,
É isso aí que tem. Tá camuflado. Cara, pelo menos o olho verde tinha que ter, né? Nossa mãe, coitado, ficou com dó. Deu pelo menos um olhinho verde para ele. Galera, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa aula inaugural dessa turma da Fórmula de Lançamento. A gente vai entrar na parte de perguntas e respostas, que é provavelmente a razão pela qual vocês estão aqui. Mas antes, tem algumas coisas muito, muito importantes, algumas coisas que vocês já devem ter visto, mas não sabem exatamente como usar. Eu vou trazer essa clareza para vocês. E tem algumas coisas que são completamente novas que eu queria anunciar aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa. Todos vocês aqui que estão nessa aula, vocês têm acesso à fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento é basicamente o treinamento, é a ferramenta que mostra como é que você faz no 6 e 7. Só que, se vocês já logaram, e eu realmente espero que todo mundo tenha logado na fórmula de lançamento, vocês viram que, cara, é muita coisa lá dentro. E é muita coisa. Por quê? Uma coisa que o Érico sempre procura deixar muito claro, 6 em 7 não é fácil, mas é plenamente possível. Então, para a gente mostrar para vocês como é que faz um 6 em 7, exige um monte de coisas, exige um monte de fundamentos que você tem que aprender antes. Você pode ver, cara, você não entra na fórmula, o primeiro módulo é um lançamento, venha fazer um lançamento interno. Tem um monte de coisas que vocês têm que saber antes, para poder se preparar, para aí sim ir lá e fazer um lançamento interno. E acaba que muitas vezes as pessoas acabam, como chega no portal e tem muita coisa lá, a pessoa às vezes ela se perde. Ela fala, por onde eu começo? Será que eu faço conteúdo primeiro? Será que eu faço um lançamento semente primeiro? Será que eu já vou para o interno direto? E aí uma novidade que eu passei aí um bom tempo para poder refinar, para poder chegar nisso daqui e apresentar isso para vocês da forma mais simples possível, é um mapa que a gente chamou, né? A gente chamou internamente aqui de um mapa da sua jornada 6 em 7. O que é o mapa da sua jornada 6 em 7? Eu vou aqui, basicamente, agora para vocês explicar como é que vocês vão lidar com esse treinamento que vocês têm na mão. Por onde, o que vocês vão fazer primeiro? Cara, o que vocês vão focar primeiro? O que eu acredito, né, que seja o mais eficiente para vocês focarem primeiro? Porque nunca é uma forma matemática, que 2 e 2 são 4. Mas baseado na experiência que a gente já teve, baseado em todos os programas que a gente tem, não só da Fórmula, como de Mastermind, como de mentoria que a gente faz também, a gente já viu muita coisa acontecer. A gente já viu gente fazer 6 e 7 de tudo quanto é jeito. E a gente começou a perceber que existe mais ou menos um padrão que as pessoas seguem, e que se você seguir esse padrão, provavelmente as chances de você fazer o seu 6 em 7 vão ser maiores. E se você seguir esse padrão, como vocês vão ver, vocês vão ter mais clareza de como é que a coisa vai acontecer. Então, primeira coisa, eu queria apresentar para vocês a jornada do 6 em 7. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente na jornada do seu 6 em 7 é basicamente construir seu alicerce. E trocado em miúdos, né? Trocado vindo aqui para a vida real. O que seria construir o seu alicerce? A primeira coisa parece bobo, mas sabe aquela coisa de pular etapa? Muita gente pula essa etapa. A primeira coisa é consumir e aprender a fórmula de lançamento. Então, o que acontece? Boa parte das pessoas compra a fórmula de lançamento. Eu não sei se a pessoa acha que, pelo fato, comprei a fórmula, automaticamente já sei lançar. Tem gente que compra a fórmula de lançamento, vê 2 vidinhos lá dentro e já sai fazendo lançamento. E assim, cara, a atitude de você colocar em prática é louvável. Mas, já que você tem na mão a ferramenta, a direção certa que você tem que ir, cara, para um tempo. Eu sei que se você quer lançar primeiro, cara, para um tempo e vai aprender a fórmula de lançamento. Então, o primeiro grande marco desse passo da sua jornada é você resumir os módulos 1 a 5 da fórmula de lançamento. Esses módulos 1 a 5, eles praticamente vão te ensinar a base, todo o fundamento da fórmula de lançamento e vai te ensinar até o que é chamado lá dentro da fórmula de lançamento do seu primeiro lançamento, que é o seu, provavelmente, ou dependendo de onde você está, um lançamento semente ou um lançamento relâmpago. 95% das vezes vai ser um lançamento semente. Primeira coisa, você vai
é resumir, consumir e resumir. Por que resumir? Cara, quando você está resumindo, você aprende de uma forma diferente. E você vai resumir e postar o resumo lá dentro da comunidade. Quando você se compromete disso com você, a forma como você absorve aquilo que você está aprendendo é diferente. E a gente já fez isso muitas vezes. Primeira coisa, saber a forma de lançamento. Muita gente compra e não dedica o tempo para aprender. Então, primeira coisa, você vai resumir os módulos 1 a 5. Segunda coisa, para o seu alicerce, você vai postar a atividade de nicho e avatar. Uma vez que você, beleza, você aprendeu a lançar, você aprendeu sobre a forma de lançamento, porque realmente aprender a lançar, a gente vai ver que a gente aprende lançando. Mas, cara, você aprendeu a direção, como é que funciona a forma de lançamento. Você vai ter que parar e escolher um nicho e avatar. Não tem como você continuar nessa jornada sem escolher o seu nicho e avatar. Inclusive, é no módulo... Qual que é o módulo que tem assim, ideias? No módulo 2. Módulo 2. A gente tem lá o bônus, que é 100 ideias de produtos que a gente faria se a gente não tivesse feito o que a gente está fazendo agora. Tem lá. Para muita gente, essa parte aqui vai ser mais fácil. Às vezes a pessoa já entrou sabendo a expertise que tem, ela já tem... Cara, já entrou. Tem gente que isso aqui ainda não está tão claro. Mas, se não está tão claro, é a hora de você fazer. E detalhe, para você que o seu nicho e o seu avatar, cara, qual é o nicho, qual vai ser meu avatar? Ainda não está tão claro. A primeira coisa que você vai fazer, não é definir o seu nicho e avatar, é aprender, ir lá, consumir e assistir a forma de lançamento dos módulos 1 até 5. Por que isso? Porque normalmente... Quando você sabe como é que a coisa funciona, fica mais fácil você ver, você entender. Por exemplo, que às vezes a pessoa não sabe o que ela vai lançar, mas quando ela entende como é que o lançamento funciona, ela consegue ver, e aquele amigo ali, de repente eu posso lançar ele. De repente isso que eu sabia, que eu achava que não valia nada, vale. Então, a primeira coisa é resumir a forma, é resumir o módulo 1 a 5. Segunda coisa é postar o seu nicho e avatar. Feito isso, você vai para o próximo estágio da jornada, que é construir a sua audiência e autoridade. Audiência e autoridade, tá? É muito mais fácil você lançar quando você tem audiência e autoridade. É possível lançar sem audiência e autoridade? Até tá? Dependendo do nicho, se for uma coisa que é completamente nova, mas, cara, lançar sem audiência e autoridade é mais uma exceção do que uma regra. Então, quando você já sabe como é que funciona o lançamento, já escolheu o seu nicho e avatar, você vai começar a construir a sua audiência e a sua autoridade. Como é que se constrói a audiência e a autoridade? Com uma palavra mágica. Conteúdo. Então, vocês já devem ter visto, que provavelmente vocês só estão aqui me assistindo agora por causa dos conteúdos que a gente posta com consistência e muita quantidade hoje na internet. É isso que provavelmente fez 95% de vocês estarem aqui agora me vendo, me ouvindo falar. E aí que você vai começar a construir você vai começar a fazer, postar e distribuir o seu conteúdo. Então, mas trazendo aqui para a vida real. E tem tudo disso, né? A gente tem os marcos, tem o que você tem que fazer aqui. Cara, tudo isso é explicado lá dentro da forma. Como é que você detalha o seu avatar? Está lá dentro. E provavelmente deve ter gente que já sabe disso, que já viu, deve ter gente que não sabe. Mas o importante é a direção, não a velocidade. Então, beleza. Audiência e autoridade. O que você vai fazer? Primeira coisa, você já sabe o seu nicho e o avatar que você quer atacar. Tá vendo por que isso aqui é importante? Agora você vai começar a publicar conteúdo sobre aquele nicho, você vai saber mais ou menos as dores, você vai saber o tipo de conteúdo que você vai começar a publicar. E você vai publicar um conteúdo raiz por semana. O que é conteúdo raiz, Hugo? Eu, de propósito, não vou explicar o que é conteúdo raiz. Tem lá, na forma de lançamento, um módulo que fala o que é conteúdo raiz.
Então, se você não sabe exatamente o que é conteúdo raiz, é um tipo de conteúdo, vá lá, anota no seu caderninho do lado, cara, quando você estiver consumindo a fórmula lá, os módulos 1 a 5, você vai ver o que é um conteúdo raiz. Você vai publicar um conteúdo raiz, você vai assistir, né, digamos assim, assistir as aulas de tráfego de distribuição. Existe um módulo lá dentro da fórmula de lançamento que chama aulas de tráfego, tá? Dentro das aulas de tráfego, você tem lá Facebook, Instagram e Google AdWords. Dentro de cada um desses submódulos, do Facebook, Instagram e dentro do Google AdWords, é igual para os dois, tem lá planejamento e configurações básicas e distribuição. Eu não sei se está distribuição paga, né? Distribuição paga. Está lá, distribuição paga. Lá dentro tem exatamente a minha equipe de tráfego colocando no ar campanhas de distribuição paga. Entrando no Ads Manager do Facebook, subindo, fazendo a coisa exatamente na sua frente. Aqui é uma aula bem prática. E você vai lá, você vai assistir essas aulas de distribuição de Face e de Google, por mais que você, enfim, não vá começar nos dois ao mesmo tempo, mas é importante você já ter uma noção, porque você vai fazer e publicar o seu conteúdo raiz uma vez por semana e você vai distribuir. E nessas aulas, e no módulo 3, tem uma aula comigo mostrando, cara, como é que você faz o seu orçamento de distribuição para cada vídeo. Então, você vai lá, você vai começar a fazer o seu conteúdo. Conteúdo, ele vai te dar autoridade, que as pessoas vão começar a consumir, ver, pô, cara, isso aqui que, por exemplo, isso aqui que o Hugo está falando faz sentido, olha só isso aqui, que legal. E as pessoas vão começar a consumir, e se o conteúdo é realmente de valor, se ele realmente resolve as dores do seu avatar, que você vai saber qual que é aqui em cima, a coisa vai começar a acontecer. A sua autoridade, ela vai começar a ser construída para aquelas pessoas que consomem aquele conteúdo. E não só a autoridade, como a audiência. Lá nas aulas, vocês vão ver que toda vez que você faz conteúdo, você invariavelmente gera audiência. Gera audiência dentro das plataformas, dentro do Facebook, dentro do Google AdWords. Você gera audiência de quem viu o vídeo. Você gera audiência de quem interagiu com o seu vídeo. Enfim, e conteúdo escrito também, você gera audiência de quem interagiu, mas você não gera audiência de quem viu. A gente, enfim, lá dentro da forma a gente explica porque a gente gosta mais de vídeo. Não quer dizer que você não possa fazer conteúdo escrito. O fato é, tem que ser um conteúdo raiz, e vocês vão lá ver o que exatamente o conteúdo raiz significa, mas você vai começar a publicar e distribuir. Por que distribuir, Hugo? Porque confiar no orgânico para o seu negócio não é uma coisa muito eficiente de se fazer hoje em dia. A gente está vendo que cada vez mais o alcance orgânico, de uma maneira geral, está declinando, está caindo. Por quê? Porque o modelo de negócio, geralmente, dessas plataformas se baseia em a pessoa colocar conteúdo e ela monetizar em anúncio. Então, cara, é um movimento das ferramentas, principalmente do Facebook, que é geralmente por onde as pessoas começam, geralmente por onde a gente começou. Então, é uma coisa que está acontecendo. Você depender de orgânico não é uma coisa muito boa. Então, você tem que começar a aprender a distribuir de forma paga. E se você faz isso certo, a coisa dá resultado. E lá dentro tem aula mostrando como é que faz isso. Tem a parte tanto estratégica, de como é que a coisa funciona de uma maneira estratégica para você pensar e planejar, como tem da parte prática lá da equipe, mostrando e subindo campanha. Então, você vai começar a construir o seu conteúdo e a sua audiência. Então, até aqui, você ainda nem fez um lançamento ainda. Você está se preparando para fazer um lançamento. Então, às vezes tem gente, mas Hugo, já tem 2 semanas e ainda não fiz um lançamento. Cara, provavelmente você não vai fazer um lançamento mesmo. Você fazer um lançamento em 2 semanas, é só aquela mega exceção que a pessoa já entrou na fórmula, porque ou é um especialista, ou tem um especialista que já faz conteúdo há 2 anos no Instagram, já tem 500 mil seguidores,
já tem audiência e autoridade. Nesse caso, se você está nesse quadro, você já vai direto para o próximo passo aqui da jornada. Mas se você não está, é aqui que você tem que ir. Então, primeira coisa, você tem que aprender o formas, tem que saber seu nicho avatar, de forma clara. Para quê? Para você começar a produzir conteúdo para esse nicho, para esse avatar. E quanto mais você conhecer disso, mais específico vai ser o seu conteúdo, mais específico vai ser seu público. E, cara, você lembra do triângulozinho do Érico lá? Não sei se vocês viram o triângulozinho. Lista e audiência, digamos assim, é a base de tudo. Se você tem uma lista boa, a sua vida fica muito mais fácil. A audiência boa fica muito mais fácil. Então, tá bom. Você fez seu alicerce, você começou a construir a sua autoridade. Aí, agora, você vai passar para a fase de... Vou escrever de preto mesmo. Validação da oferta. Você começou a fazer conteúdo, você começou a sentir, você fala assim, cara, agora está na hora de lançar. Você já tem mais ou menos o nicho avatar, você está vendo o que são as dúvidas das pessoas, você está vendo como é que as pessoas respondem ao seu conteúdo, você vai, cara, beleza, está na hora de eu formatar, de eu vender alguma coisa. Então você vai montar uma oferta, e tem lá, montar uma oferta não é simplesmente falar, eu vendo um curso de X, Y, Z. É muito mais que isso. Inclusive, tem lá dentro da fórmula, por isso que a primeira coisa, eu vou voltar aqui 50 milhões de vezes, que a gente sabe quem de vocês assiste a fórmula até o final, e muita gente não assiste a fórmula até o final, é assistir o módulo 1 assim, tá lá dentro como é que monta a sua oferta. Você vai montar a sua oferta, você vai colocar aqui que o curso vai vender, quais são os benefícios, vai ter bônus se não vai, enfim, tudo garantia que vai ter, tudo que a oferta vai fazer. Você vai montar esta oferta. E aí, qual é a melhor forma de validar uma oferta que existe na face da Terra? Colocá-la para vender e ver se alguém compra. Não é fazer pesquisa. Existe um abismo entre alguém falar que compraria o seu produto e alguém comprar o seu produto. Existe um abismo entre uma coisa e outra. Então, a primeira coisa é você jogar a sua oferta no campo de batalha, jogar na rua e ver lá na rua, na vida real, como é que ela vai performar. Para isso, a gente tem um lançamento que é perfeito para isso, que se chama lançamento semente. Lançamento semente. O lançamento semente, gente, não é um lançamento para você fazer um 6 em 7. Existem casos que gente fez 6 em 7 semente? Existe. Mas esses casos, o Jerônimo, né, gosta de falar, a exceção ela só confirma a regra. É muito difícil você fazer um lançamento semente. Quer dizer que ele não presta para nada porque eu não vou fazer o 6 em 7 ali? Não. O lançamento semente, ele é um lançamento que vai te ajudar a validar a sua oferta. Você nunca colocou ela no mercado, você nunca colocou ela na rua. Quando você está colocando a primeira vez, pode ser que a sua... O que você vai fazer? Você vai começar a especular, você vai começar a estimar. Olha, eu acho que se eu fizer desse jeito, a coisa vai dar certo. Mas você não sabe ainda, porque você nunca vendeu. Então, como você vai vender a primeira vez, qual que é o melhor jeito de vender? O melhor jeito de vender é num ambiente mais seguro possível. E, cara, o ambiente mais seguro que eu conheço é o lançamento semente. Que é um lançamento onde você dá uma aula ao vivo, as pessoas vão lá, elas aparecem em aula, você dá uma aula para elas, você faz o pitch no final daquela aula, você tem perguntas e respostas no final para você ver se, de repente, surge uma objeção que a sua apresentação não estava tratando, que você nem imaginava que tinha. Então, e aí tem o mais lindo do lançamento semente. Se você não vender nada, ninguém vai saber, a não ser você. Que é ruim, gente, eu sei, já fiz lançamento semente e não vendeu nada. É muito ruim. Só que melhor é só eu saber do que todo mundo saber. No lançamento interno, quando a coisa está indo ruim, a pessoa não vai saber se vendeu ou se não vendeu, efetivamente, mas, cara, tem umas coisas que a galera já vai meio que sacando que o negócio não está indo bem. No lançamento de semente, cara, não tem como sacar. A não ser que você vai fazer o seu lançamento de semente, só aparecem 5 pessoas na sala, e beleza, 5 pessoas vão saber que o negócio não deu certo. Isso, cara, isso é praticamente nada. Então, o lançamento de semente é o melhor lançamento para validar a sua oferta. Então, para validar a sua oferta, você vai montar a sua oferta e vai
fazer um lançamento de semente com pelo menos 50 participantes. Participantes. Eu não vou escrever tudo não, porque o tempo está correndo aqui. Por que 50 participantes? 50 você vai mirar, cara, você vai fazer de forma o que você tem que fazer para ir lá e colocar 50 pessoas na sala com você. Por que 50 pessoas? Porque, antes tinha uma outra coisa, depois eu falo aqui. 50 pessoas na sala com você é um número, digamos assim, com relevância. O que acontece? Se você faz um lançamento de semente com 3 pessoas e ninguém compra, não necessariamente quer dizer que a sua oferta está ruim. É só porque, cara, você colocou 3 pessoas lá que ninguém compra. Se você faz um lançamento com 3 pessoas e 2 compram, não necessariamente quer dizer que a sua oferta é boa, às vezes foi sorte. Mas, cara, quando você faz com 50, 50 já é um número que te dá uma certa relevância estatística de que, cara, eu fiz uma oferta para 50 pessoas, X compraram. E aí, você vai fazer o seu primeiro lançamento de semente com 50 participantes. Então, se eu fiz lá, não sei o que, tudo mais, deixa eu falar aqui, né? E depois, você vai fazer a sua primeira venda no lançamento de semente. Pelo menos uma venda. Pode ser que no lançamento de semente dê mais de uma venda? Pode ser que dê mais de uma venda, né? Tomara que dê. Mas não, aqui, de novo, não é onde vai acontecer o 6 e 7, muito provavelmente. Hugo, fiz o lançamento, não consegui colocar 50 participantes, coloquei 10. O que eu faria? Eu faria a oferta do mesmo jeito, até para eu treinar, e faria a meta de novo de colocar 50 participantes. Provavelmente, se só deu 10, você precisa fazer mais conteúdo, aumentar a sua audiência. Provavelmente, se só deu 10, você tem que ver, às vezes, o conteúdo ele não está tão alinhado com o que você vende, que são um dos maiores erros que tem, é uma das maiores armadilhas que tem, a pessoa fazer um conteúdo que não está tão alinhado. Por exemplo, no nosso nicho, né, que é marketing, empreendedorismo digital, conteúdo que espalha muito é conteúdo, toda vez que eu falo qualquer coisa de desenvolvimento pessoal. Cara, o conteúdo que mais viralizou nosso até hoje é um conteúdo da borboleta, um vídeo da borboleta, não sei se vocês já viram. Enfim, se não viram, um dia vão ver. Que foi uma viralização incrível. 29 milhões de visualizações no Facebook, de forma completamente orgânica. Aí você fala assim, pô, legal, eu só vou fazer conteúdo nesse sentido. Só que quando você vai assistir aquele vídeo, ele é um vídeo que fala de desenvolvimento pessoal. Qual que é o problema de desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal serve para todo mundo. Só que na hora de vender, eu vou vender empreendedorismo. Eu vou vender negócio online. E vamos dizer que o cara que está querendo fazer concurso público se identificou com aquele vídeo, pô, entrou na minha audiência, mas quando eu ofereço negócio de marketing online, o cara fala, não, cara, não quero isso. Ou o cara que não quer empreender, ele quer seguir a carreira corporativa e subir lá dentro da empresa, da carreira corporativa. Então, fazer um conteúdo não tão alinhado com o que você vende é uma armadilha que muitas vezes as pessoas caem, mas às vezes ela é óbvia, às vezes não é. E aí é quando você começa a fazer que, tipo, o que você está fazendo, ele vai meio que te contando o que está acontecendo. Ele vai meio que te ensinando sobre o seu lançamento especificamente. É o que eu falo. Cara, tem coisa que nem eu, nem o Eric, nem ninguém no mundo vai conseguir te ensinar sobre o seu lançamento, que é essas nuances, são os seus números. Cara, você fazer seu prazo, descobrir quanto você pode pagar na lead, quanto você não pode pagar na lead. Isso é só você fazendo que vai acontecer. Então, você tem que validar a oferta. E, naturalmente, para fazer um lançamento de semente, você vai ter que começar a gerar lead. Então, você também tem que aqui assistir às aulas de tráfego de geração de lead. Então, ela é dividida em distribuição paga de geração de lead, tanto no Face quanto no Google. E aqui, que mostra nessa aula de tráfego, é a minha equipe, eu subindo exatamente as campanhas que a gente sobe aqui para poder fazer geração de lead. Tá? E a parada é mais ou menos o seguinte, fazer campanha para gerar 30 mil leads e para gerar 30 leads por dia é a mesma coisa, só muda a velocidade, só muda o orçamento que você coloca. Só muda o número de públicos que você tem. Mas a ideia, o fundamento é a mesma coisa. Por isso que a gente coloca essas aulas lá para vocês.
tá? Então, é você ter clareza. Não é fazer aula de tráfego antes de consumir a fórmula. Você tem que saber, cara, você tem que saber onde você está entrando. Você só vai saber quando você souber como é que um lançamento funciona. Então, é resumir o módulo 1 a 5, definir seu nicho avatar. Fez isso, você vai começar a produzir conteúdo e distribuir. Começou a fazer isso, você vai meio que sentir a hora que você formatou o seu produto. Cara, você formatou, você teve a ideia do produto, você vai fazer seu lançamento de semente para validar a sua oferta. Fez a sua primeira venda no semente, cara, você cumpriu o que lá na fórmula... Ah, não cumpriu ainda não. Foi mal. Fez a sua primeira venda no semente, você vai partir... digamos assim, quando a coisa vende no semente, a gente nem considera que... Tipo assim, você fez a venda, cara, comemora, você tem uma oferta que vende, isso é foda, isso te coloca no top 1% da face das pessoas que tentam empreender no mundo, é fazer a primeira venda. Só que aí, com uma oferta validada, você vai fazer a sua primeira venda num lançamento interno. O lançamento interno, ele é um lançamento interno. É que eu vou falando, escrevendo aí, fica rabiscado. Inclusive, gente, todo esse mapa, essa jornada, quando a gente subir essa aula para vocês lá no portal, a gente vai falar para vocês onde é que a aula tá, vai ter um mapa também para vocês fazerem o download, tá, desses passos. Então, se vocês têm, às vezes a pessoa não consegue anotar e prestar atenção, se anotar te ajudar a prestar atenção, anote, senão não precisa nesse caso. Você vai fazer a sua primeira venda no lançamento interno. Por que o lançamento interno? Cara, o lançamento interno é onde o jogo realmente é jogado. Ali, lançamento semente, cara, é para validar a oferta. Lançamento interno é onde a coisa acontece, é onde o 6 em 7 acontece. Só que, normalmente, você não vai fazer 6 em 7 no primeiro lançamento interno. Só que aí, outra coisa que eu penso, por que a gente fez tudo isso antes? Porque é muito melhor você entrar no lançamento interno com uma oferta na mão que você já sabe que está validada, porque se der algum problema, você sabe, pô, mas pelo menos a oferta estava validada. Será que eu errei alguma coisa no lançamento? Se você já entra direto no lançamento interno e a coisa não dá certo, você não sabe, cara, será que o problema era na minha oferta ou era no lançamento? Então, por isso que a gente coloca a jornada desse tipo. Validou a oferta, você vai fazer primeira venda no seu lançamento interno. Que é basicamente, primeira coisa, você vai resumir o módulo 6 da fórmula, porque é o módulo que ensina o lançamento interno. E, cara, o módulo 6 da fórmula é o maior módulo de todos. Por que eu não mandei você já resumir ele desde o começo? Porque eu acho que, como ele é o maior módulo de todos, ali naquele primeiro momento é mais importante você validar a sua oferta do que saber fazer um lançamento interno ainda propriamente dito. Tá? Mas, enfim, o conteúdo está lá para vocês. Quem quiser assistir logo direto, só não deixa isso te atrapalhar de começar a efetivamente, cara, fazer seu nicho avatar, começar a produzir seu conteúdo e validar a sua oferta. Então, seguindo aqui, né, o que eu acredito que seja melhor, baseado na experiência que a gente tem, você vai para a primeira venda. Você vai lá, vai fazer o módulo 6 e vai executar um lançamento interno até você fazer a primeira venda no seu lançamento interno. Se precisar aqui, provavelmente vai precisar, reassiste o curso de tráfego de geração de leads. Você vai precisar construir lista para fazer. Você vai assistir, cara, aquele curso várias vezes. Porque quando chega na hora de fazer, uma coisa é você aprender, outra coisa na hora que você vai fazer. Então, tanto a fórmula, quanto o módulo que ele fala do CPL1, você vai assistir, vai ver exemplo, mas quando você for escrever, você vai ter dúvidas, você vai ter que voltar lá e assistir. Tá? Então você vai assistir muito, mas o fato é, a coisa é clara. Cara, dentro daquele mundo de coisas que tem lá dentro da fórmula, isso aqui, cara, se você seguir isso aqui, a chance da coisa dar certo é muito forte. E quando você fizer a sua primeira venda no interno, você vai ter completado o que na fórmula a gente chama de um ciclo que começa aqui
do 0, 0, 0 e vai até a primeira venda no lançamento interno, que é o ciclo inicial. Não vou entrar em detalhes do que é o ciclo inicial, tem uma aula lá falando só disso. Uma vez que você entrou, que você passou do ciclo inicial, você vai, então, planejar o seu 6 em 7. Como é que normalmente um 6 em 7 acontece? A pessoa já passou, ela já tem nicho avatar, ela já conhece a fórmula, ela já sabe como é que funciona o lançamento, ela já fez a primeira venda no interno. E às vezes o interno dá uma venda só, às vezes dá mais. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai aumentar a quantidade de conteúdo que você publica e distribui para 2 raízes, 7 Nutellas. Famoso 2R7I. Você vai começar a publicar 2 raízes e 7 Nutellas. No conteúdo Nutella, é um tipo de conteúdo que é diferente do raiz. E eu não vou explicar o que é um e o que é outro. Tá lá na fórmula, tá? Vai lá nas aulas e assiste. Você vai aumentar. Ou seja, beleza, você vai aumentar a quantidade de conteúdo. Por quê? Quanto mais conteúdo você publica e coloca, mais audiência e autoridade você cria. É mais rápido criar audiência e autoridade com mais conteúdo. Conteúdo é o tipo da coisa, cara, em teoria, quanto mais melhor, com qualidade, desde que não perca a qualidade. Só que a gente sabe que produzir conteúdo dá muito trabalho, então a gente chegou mais ou menos nesse número aqui, que geralmente as pessoas que fazem esse número aqui, elas estão bem, tá? A gente hoje, depois de anos, a gente até publica mais do que isso. Só que depois de anos, depois de ter crescido bastante, de poder ter uma estrutura para suportar. Mas o seu trabalho é isso aqui, ó. 2 raízes, 7 Nutellas. Aumentou a quantidade de conteúdo? Você vai fazer um marco. Cara, esse marco, eu vou até colocar ele de vermelho. Um marco de ouro. Você vai marcar 7 lançamentos na sua agenda. Procura espaçar esses lançamentos de um mês e meio a 2 meses, para não ficar uma coisa tão em cima da outra. Você vai marcar isso na sua agenda. Normalmente, 7 lançamentos é o número de lançamentos que a pessoa precisa ter para chegar para aprender a fazer o 6 em 7. Quando você marcar esse lançamento, aí, novamente, uma vez que você marca, que você coloca ali na sua agenda, cara, o compromisso acontece para você. Compromisso acontecendo, você vai fazer os lançamentos. A cada lançamento, você vai entender melhor o que deu certo e o que deu errado. Foi a copy, foi o tráfego, o ponto de lista que eu queria colocar, que eu queria puxar, não deu certo, não cheguei no preço por lista que eu queria chegar. Pô, coloquei as listas que eu queria colocar lá, ainda assim não deu. Deixa eu olhar os comentários, o que aconteceu, as pessoas chegaram no vídeo de vendas. Essa evolução, ela acontece quando você faz muito lançamento. Você tem que lançar, cara, não tem como. É igual aprender a nadar. Você aprende, tem muita técnica envolvida, mas é quando você cai na água que a coisa acontece. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem que marcar vários lançamentos. Provavelmente não vai ser o seu primeiro lançamento que vai chegar no 6 e 7. Você vai evoluindo, você vai lançando, aprendendo, evoluindo. E às vezes você até tem, por exemplo, você até tem um produto foda, você tem uma copy foda, você tem... Só que você está começando agora. Então, você ainda não tem uma audiência tão grande, você não tem um orçamento tão grande disponível para poder investir, para criar uma audiência, uma lista grande para fazer um 6 e 7. Não quer dizer que você não vai chegar no 6 e 7. Você vai chegar, se você não vai chegar no primeiro lançamento. Então, esse aqui é um número mágico, 7 lançamentos. Você vai marcar 7 lançamentos. E aí, seu próximo marco vai ser seu primeiro lançamento de 30 mil de faturamento. Depois, o seu primeiro lançamento de 70 mil de faturamento. E aí, então, vai ser o seu 6 em 7. Isso daqui não é linear. Não quer dizer... Tem gente que faz um lançamento de 10 e 6 e 7. Tem gente que já faz um lançamento de 60 e 6 e 7. Tem gente que faz 2 de 30, 1 de 50 e 6 e 7.
Mas, normalmente, por que eu estou colocando esses lançamentos aqui, esses marcos? 30 mil, 70 mil, é uma coisa para você comemorar. O que acontece? Você vai marcar o lançamento, você vai começar a lançar. Tem muita gente que vai lá e faz 70 mil no lançamento e está triste. Eu falo, cara, como que você pode estar triste? A pessoa investe 5 mil, faz 70 e fica triste. Por quê? Porque não é o 6 e 7. Cara, não é o 6 e 7, mas você está indo no caminho do 6 e 7. Você está indo no caminho. Então, isso aqui é para você, literalmente, quando isso acontecer, você comemorar. Você saber, cara, eu estou indo no caminho, eu estou evoluindo, eu estou fazendo lançamentos cada vez melhores. Que essa é a tendência. Duas coisas muito importantes. Primeiro, isso aqui não é uma corrida para dizer quem é que chega no 6 e 7 primeiro. Não é isso. Isso é para te ensinar a chegar. O seu objetivo é chegar aqui. Pessoas vão chegar aqui em tempos diferentes. Pessoas estão partindo de pontos diferentes para chegar aqui. Mas eu não quero saber se você partiu, se você já tinha audiência, se você não tinha, se você criou do zero. Cara, a meta é chegar aqui. Logo, chegar aqui não é uma coisa que vai acontecer em 5 dias. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Você está vendo? Olha o tanto de coisa que tem que construir. E você tem lá na forma, mostrando para você como você faz cada coisa. Lançamento de semente, como é que eu vou fazer? Tem um script da oferta irresistível, está tudo lá. Mas olha só o caminho que você tem que percorrer. Então, não é uma corrida para quem chega primeiro. É uma corrida de quem chega lá. Eu quero ver vocês chegarem lá. Cada um vai no tempo que der. Vai no tempo que tem. Joga com as cartas que tem. Tem gente que tem mãe de gêmeos. Inclusive, essa mãe de gêmeos, eu tenho um filho de 2 anos, não consigo imaginar como é que ela conseguiu fazer isso, mas, enfim, conseguiu. Então, cada um joga do jeito que quer. Mas aqui que você vai chegar. E a segunda coisa, um 6 em 7 vale muito mais do que 100 mil reais. Muito mais. Porque olha o que você tem que percorrer, olha o que você tem que construir para chegar no 6 e 7. Boa parte de vocês vão já ter faturado um montão até fazer o 6 e 7. Cara, o primeiro 6 e 7 foi aquele, mas você já fez, sei lá, 3 lançamentos, você faturou somados, sei lá, 180, 200 mil reais. Então, olha o que acontece até você chegar no 6 e 7. Quando você chega no 6 e 7, vale muito mais de 100 mil reais. Você tem toda uma estrutura, você tem todo um conhecimento para aí sim começar do mesmo jeito que você evolui para chegar no 6 e 7, você não para aqui, você continua evoluindo. Então, muita coisa acontece até você chegar no 6 e 7. Você aprende, você constrói conhecimento na sua cabeça, você constrói uma estrutura incrível até chegar lá. E isso vale muito mais do que 100 mil reais. Muito, muito mais que 100 mil reais. Isso é que vocês precisam ter em mente. Então, primeira coisa, cara, segue isso aqui, eu imagino que vai dar mais clareza para vocês navegarem lá dentro da forma. Vai seguindo isso daqui. Vai olhando, vai vendo qual é o tempo. É mais importante a direção e a consistência. Cara, é a direção. Eu não consigo fazer um negócio, sei lá, daqui a 2 semanas, o meu vai levar 2 meses, tá tudo bem, mas nesses 2 meses eu vou continuar produzindo os conteúdos que eu tenho que produzir. Mais importante é a direção e a consistência do que a velocidade. Principalmente nesse primeiro momento. Principalmente nesse primeiro momento que está começando. Vocês não têm essa noção aqui das nuances, dos números, como é que a coisa funciona. Eu tenho essa noção. Por isso eu consigo, sei lá, fazer um investimento, fazer um lançamento grande, sei lá, para a semana que vem eu consigo fazer isso. Só que eu não comecei hoje. Eu comecei lá em 2010, 23 de março de 2010, foi quando a gente fez o nosso primeiro lançamento. Tá bom? E pode ser que alguém pule os passos. Se você pular, legal. Se você estava querendo fazer um lançamento de 30, fez 6 e 7, ótimo, comemore mais ainda. Mas se você fez 30, cara, comemore. E não sai marcando 7 lançamentos, sendo que você nem fez o módulo 1 a 5 da fórmula ainda. Você não sabe nem como é que a coisa funciona direito. Sem você nunca ter feito conteúdo raiz na vida, você já marca 7 lançamentos, sabe? Cara, sente o negócio primeiro, tá? Respeita isso. A gente acredita
que isso daqui vai ajudar vocês bastante, vai trazer mais clareza, para vocês entenderem. Normalmente é assim que a coisa acontece. Eu estou dizendo baseado em experiências passadas. Não é uma coisa escrita em pedra, não vai acontecer necessariamente assim para todo mundo exatamente nesta ordem, mas a direção é mais ou menos essa. Porque isso aqui é empreendedorismo, é vender, é comportamento humano. Existem variâncias no caminho que você tem que ajustar, mas você sabe mais ou menos para onde você está indo. Essa é a principal função desse mapa, dessa jornada 6 em 7, para vocês se orientarem melhor lá dentro da fórmula. Beleza? Então vamos seguir. Naturalmente, quando vocês começarem a fazer isso aqui, vai surgir dúvidas. Vocês vão precisar de suporte. Existem 2 tipos de suporte que vocês têm acesso. E eu já vou falar para vocês, tá? A gente vai estender um pouquinho essa aula, tá? Para dar mais tempo para eles poderem perguntar, porque teve que explicar mais coisas aqui. Primeiro, suporte técnico. Suporte técnico cara, fui logar no portal e não logou. Perdi minha senha, não sei recuperar. Esse tipo de coisa, existe um e-mail, alunos@formuladelançamento.com.br. Neste e-mail, você tira as suas dúvidas técnicas. As suas dúvidas com relação ao curso, cara, olha, sei lá, eu não sei se eu faço um conteúdo assim ou assado, o que vocês acham? Esse tipo de coisa. Tô com dúvida, fiquei com dúvida onde é que eu coloco escassez no lançamento. Esse tipo de coisa. Esse tipo de suporte não é neste e-mail. Existe uma comunidade dentro do portal para vocês. Comunidade, baseado, a gente lança a fórmula desde 2013. Abril de 2013 foi a primeira vez que a gente lançou. É a melhor forma de suporte que existe. Porque além do suporte da minha equipe, então, essa comunidade, vocês têm acesso a essa comunidade por 1 ano, sendo que nos 2 primeiros meses, que é quando geralmente vocês têm maior necessidade de suporte, a minha equipe garante uma resposta para toda pergunta que é postada lá dentro em 1 dia útil. Então, postou durante os 2 primeiros meses, você postou uma pergunta lá, a minha equipe, ela vai responder em até 1 dia útil. E a minha equipe, toda a resposta, ela já foi validada ou por mim ou por algum outro faixa preta que a gente tem aqui dentro da empresa. Faixa preta é basicamente uma pessoa que faz pelo menos R$2 milhões por ano em negócios digitais, ou seja, uma pessoa que entende do que está falando. Então, as respostas que vocês recebem lá, da minha equipe, cara, ele é uma equipe que já está com várias turmas da forma de lançamento, eles sabem lidar, e, cara, eles conhecem muito de lançamento, porque eles não aparecem tanto em vídeo, mas eles conhecem. Então, eles garantem a resposta para você em até 1 dia útil. Depois desses primeiros 2 meses, o tempo de resposta vai para 3 dias úteis, porque naturalmente também vocês vão ver que é normalmente uma fase onde você já pegou o jeito da coisa. Então, se demanda menos, enfim. E aí a gente aumenta o tempo de resposta para 3 dias úteis. Então, tem alguma dúvida, alguma coisa que está parando vocês? Usem a comunidade. E usem a comunidade não só para tirar suas próprias dúvidas, mas, cara, você entrou na comunidade, viu que alguém perguntou uma coisa que você sabe, cara, a pessoa fez uma pergunta que você já passou, você sabe responder. Cara, vai lá e responde a pergunta da pessoa. Ajuda, contribui. Contribuição é uma das coisas que te faz mais crescer na face da Terra. Hoje em dia, o nosso produto mais top é o Grupo Platinum, que é um grupo de Mastermind. Cara, custa, se eu não me engano, a última vez que eu vi era R$120 mil para poder entrar lá por 1 ano. E uma das coisas que lá não é um lugar que você paga e entra. É um lugar que você paga e, cara, a gente literalmente lê a ficha, passa pela ficha de todo mundo que entra. Por quê? A gente está querendo saber se quem está entrando lá está entrando para contribuir, não só para poder sugar conhecimento. E, normalmente, lá dentro, as pessoas que mais contribuem são as que mais crescem. Eu fico imaginando, não é à toa que a gente tem tanta coisa para passar para vocês. É porque a gente tem quase que uma obrigação de contribuir, e o fato da gente ter essa obrigação de contribuir força a gente a querer procurar coisa nova. Então, quem tem essa mentalidade de contribuir, cara, na boa, eu queria entrar naquela comunidade da Fórmula e contribuir o máximo possível. A pessoa fica esperta, cara, a pessoa fica esperta de implementar alguma coisa no negócio dela para poder ir lá contribuir. Então,
utilizem isso ao favor de vocês, tá? Essa inteligência coletiva que se gera dentro da comunidade é a melhor forma de suporte, é melhor do que qualquer suporte 1 a 1. Então, o suporte com relação ao curso ele é feito dentro da comunidade, só deixando claro. Depois, análise de lançamento. Vocês dessa turma têm um bônus que a gente nunca deu antes para nenhuma turma da forma de lançamento, que é o fato de poder ter um lançamento analisado. Como é que funcionam as análises de lançamento? As análises de lançamento funcionam da seguinte forma. Não é simplesmente escreve um e-mail para a comunidade e fala, para a minha equipe, fala, quero o meu lançamento analisado. Primeiro, você tem que ter lançado, isso é óbvio, o Érico explicou para vocês. Você tem que ter lançado até o dia do evento. O dia do evento é 6 de dezembro. 6, 7, 8. 6, até aqui. Até o dia 5, às 23h59, você tem que ter feito seu lançamento. Fez seu lançamento, você vai mandar o que a gente chama de debriefing. Debriefing, e a gente vai mandar um e-mail para vocês até o final da semana que vem, explicando como que você vai fazer o debriefing. Debriefing é um jeito de você descrever o que aconteceu no seu lançamento. Existe um formato que a gente usa aqui, para você debriefar, né, para você explicar o que aconteceu no seu lançamento. Quanto você investiu, qual é o seu produto, qual é o seu avatar e tudo mais, quantas vezes você gerou, aí posta aqui o vídeo do seu lançamento, se for um lançamento de semente, o vídeo do negócio, se for um lançamento interno, os 3 CPLs, e o vídeo de vendas e tudo mais. Então, a gente tem esse formato. Então, a gente vai enviar um e-mail para vocês, mostrando exatamente o formato que o debriefing deve ter. Então, você vai lançar, você vai fazer o seu debriefing e vai postar o seu debriefing lá na comunidade. Vai ter a hashtag especial dos debriefings de lançamento e tudo mais. Você vai postar o debriefing do seu lançamento lá. A minha equipe, ela vai olhar o seu debriefing e vai aprovar ou não o seu debriefing. Vai ver se você realmente preencheu, debriefou a coisa da forma certa. Se você não for aprovado, não quer dizer que você não vai ser analisado. Eles só vão apontar, ó, corrige isso. Assim que você corrigir, eles vão falar, agora está certinho. E aí a análise de lançamento é marcada, tá? Ela não vai acontecer, existem várias logísticas internas aqui para a análise de lançamento de vocês acontecerem. Então, a gente garante que 100% dos lançamentos realizados até o dia 5, às 23h59, eles vão ser analisados. Você vai receber uma análise 1 a 1 com uma pessoa da minha equipe, e que ela vai passar o seu lançamento, fazer toda a análise, dar aquele feedback, mostrar onde provavelmente você errou, mostrar onde provavelmente você acertou, que também é importante você saber disso. E 100% vão ser analisados, tá? Só o prazo que eu ainda não consigo dar para vocês, porque a gente ainda está resolvendo algumas questões de logística interna. No e-mail que a gente vai mandar na semana que vem, a gente vai falar o prazo que as análises vão acontecer. O que o Érico já, inclusive, até falou com vocês na Masterclass de BH é que as pessoas que mandarem o debriefing primeiro, elas vão entrar primeiro na fila de análise, tá? Então, se você mandar o seu debriefing, se você lançar primeiro e mandar o debriefing primeiro, vai entrar primeiro na fila de análise. Mas se você mandou depois, você vai ser analisado. Todo mundo vai ser analisado, a não ser que você desista falando que quero mais ser analisado. Se você mandou, você vai ser analisado, a não ser que você não queira mais, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Beleza? Por fim, gente, 6, 7, 8, cara, tá acabando. Na verdade, em teoria, as vagas já acabaram, só tem mais vagas, porque quando você vai buscar um evento muito grande, a equipe do local, ela dá uma estimativa de pessoas que cabem. A pessoa fala assim, por exemplo, se a estimativa que o cara sabe lá é entre 7 e 8.500, entre 7 e 9 mil pessoas, ele vai falar assim, cabe 7 mil. Ele sempre dá uma estimativa conservadora, por quê? Dá trabalho calcular, baseado na montagem que a gente quer, quantas pessoas efetivamente vão caber lá dentro. E a estimativa que o espaço lá, o Transamérica, deu pra gente, a gente já esgotou. Então, já está esgotado. Só que a gente falou, cara, agora, realmente, toma um tempo e me diz exatamente quantas pessoas cabem. Porque isso aí já leva mais tempo, tem que calcular, tem que medir um monte de coisa. E nessa de, não, então agora, não é mais uma estimativa, é mais uma coisa calculada e dita, né? É uma estimativa mais específica. Nessa especificidade, a gente viu que a gente tem mais vagas. Então, esse é o único motivo pelo qual a gente ainda tem vagas. 6, 7, 8, cara, é onde a mágica acontece na forma de lançamento.
A gente mesmo, quando a gente comprou a fórmula em 2009, a gente comprou a fórmula em outubro de 2009, ficou se preparando para lançar, mas foi só quando a gente foi em janeiro para o evento ao vivo, que era em Los Angeles na época, cara, as pessoas que a gente viu lá, os lançamentos que a gente viu acontecendo lá, inclusive eu lembro que o lançamento que inspirou, o primeiro lançamento do Pro Leilões, que era um negócio de imóveis que a gente tinha na época, onde a gente fez o primeiro Senset, foi num evento ao vivo que a gente viu. O outro brasileiro que fazia a forma de lançamento do Jeff, que estava lá, a gente conheceu no evento ao vivo, então, que ele inclusive me ajudou nas filmagens na época, que eu era sozinho, né? Nem o Eric estava aqui, estava em Londres, então eu tinha que fazer tudo sozinho, e aí ter uma pessoa para te ajudar foi bom, e cara, eu só conheci esse cara porque ele também foi no evento, e no evento é uma experiência mágica. Na minha opinião, eu digo que é obrigatório. Na verdade, tecnicamente não é não, porque todo o conhecimento está aqui, está tudo aqui, mas, cara, você está no evento, a mágica acontece, tem coisa a mais lá. Todo evento, todo ano é diferente. Então, se você não garantiu sua vaga, manda ver se ainda tiver. Beleza? Então tá, gente. Esses eram os recados iniciais, agora a gente vai abrir para perguntas, tá bom? E aí... para vocês fazerem uma pergunta, como é que funciona? Vocês mandam a pergunta, as meninas, elas escolhem a pessoa e ela abre a pessoa na tela junto comigo. Então, para você fazer uma pergunta, você tem que ter duas coisas obrigatoriamente. Microfone e câmera. Não adianta ter uma só. Não adianta só ter microfone. Você tem que ter microfone e câmera. Não adianta naturalmente ter câmera e não ter microfone, falar digitando. Então, as duas coisas. Então, se alguém tem pergunta para fazer, manda para as meninas, elas vão selecionar aqui, abrir na tela comigo, e aí vocês podem fazer a pergunta e eu vou estar aí para ajudar vocês, resolver qualquer dúvida, destravar, se tiver alguma coisa para destravar. Beleza? Já temos algumas aqui. A primeira pessoa que perguntou foi a Alessandra Salles. Alessandra Salles. Fala aí, Alessandra. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Como é que eu posso te ajudar, Alessandra? Então, o Érico... Tá me ouvindo? Tô. O Érico lá na Masterclass Day falou que ele é muito de modelo matemático e tudo, né? E eu fiquei com uma curiosidade. Sim. Em relação a quantos por cento vocês consideram do sucesso de um lançamento que está no produto? Porque eu não tenho dúvida nenhuma sobre o sucesso do método, fórmula de lançamento. E se eu tenho alguma dúvida em relação ao sucesso que eu quero alcançar nesse meio, seria em relação ao produto. A minha dúvida é assim, eu fiz um produto que não foi tão sucesso assim. Ainda assim é possível ter sucesso no fórmula, entende? Assim, quantos por cento o produto representa nessa matemática? No curto prazo, é menos. No curto prazo, eu diria que é 20%, tá? Só que é um 20% que, às vezes, sem ele não tem nada. É tão louco. Porque, por exemplo, se você fala, eu quero vender produto de churrasco para vegetariano, não rola, não tem como. Aí tem, naturalmente, um conflito direto. Se não é uma coisa tão gritante assim, no curto prazo, você até, cara, se você monta uma oferta boa, se você faz um script bom, se, cara, você fala com as dores do avatar, se você, cara, entrega conteúdo bom, tem uma autoridade, adquire uma autoridade boa, você até consegue vender um produto que não é tão bom no curto prazo. Só que eu imagino, eu vou chutar, que ninguém está aqui pelo jogo do curto prazo, que você não está aqui pelo jogo do curto prazo. Cara, você está aqui para ir vendendo e crescer, fazer o 6 em 7 e daí para frente, entendeu? E não parar, 7 em 7, e aí depois 2 milhões por ano, que é a faixa preta. Então, para você chegar lá no longo prazo, normalmente, se o produto ele não é tão bom, se ele não resolve, se não está resolvendo uma dor que realmente o avatar tem, ou se ele não está entregando o resultado que ele tem que entregar, no longo prazo isso acaba não sustentando. No longo prazo, isso daqui, se o produto, cara, se quem compra não tem resultado, é difícil isso aqui sustentar no longo prazo. Então, de uma maneira mais estratégica, é mais assim. Só que o produto, ele pode sempre evoluir. Então, esse é o bom. Quando você vende, cara, vendeu, o pessoal não está tendo um resultado. Por que não está tendo resultado? Ah, por causa disso, disso e disso.
Isso aí eu consigo resolver. Aí você vai lá, resolve e vai aprimorando o produto. Inclusive, eu até esqueci de falar, o lançamento semente, usar um estudo de ele não só valida a venda, mas ele valida a entrega. Às vezes, cara, entregar, você tá, bicho, não sei se eu vou entregar, não sei como é que vai ser. Então, às vezes você vende pouquinho ali mesmo para validar a oferta e validar a entrega. Certo. É porque como eu quero trabalhar na área de desenvolvimento humano, isso eu acho que fica mais complexo pela própria procrastinação mesmo do ser humano, assim, dá trabalho você se autoconhecer, dá trabalho ficar mais produtivo, dá trabalho fazer um plano de ação para a pessoa evoluir. Então, assim, o meu medo é só essa questão, e por saber que também tem uma grande concorrência, né? Eu já vou te falar, o maior desafio desse nicho, cara, esse é um nicho incrível, porque todo mundo precisa de desenvolvimento humano. Todo ser humano na face da Terra, digamos assim, pode se desenvolver. Só que já tem muita gente no mercado. Então, o maior desafio para quem for lançar nicho de desenvolvimento humano, autodesenvolvimento, autoconhecimento, esse tipo de coisa, é você nichar o bastante para você se tornar diferente. É você encontrar o ângulo, porque, por exemplo, se você falar, eu vou te ensinar a ter mais sucesso. Eu tô sendo realmente bem genérico só para passar a ideia. Cara, você não vai vender nada. É muito pouco provável que você venda alguma coisa, porque isso aí já tem 1 milhão de pessoas saturando o mercado com isso. Então, você tem que entrar, você tem que saber o ângulo, tudo é desenvolvimento humano, mas, cara, que ângulo que eu entro? Uhum. E aí você tem que ver, eu vou falar com coaches, que é o que o Jerônimo faz. Eu vou ensinar coaches sei lá, lotar a agenda deles. Cara, isso é uma coisa diferente. Aí depois eu vou fazer uma formação em coach. Então, sei lá, eu lembro que na época do golfe, ele tinha alta produtividade, mas, cara, ele entrava de um nicho muito específico que ele falava, olha, eu jogo os jogos mais caros do mundo de pôquer, eu sento numa mesa onde um jogo lá tem $50 mil e eu mantenho a calma para tomar as melhores decisões. E eu vou te mostrar como é que eu faço isso. Para você também tomar, mesmo que você não queira jogar pôquer, se você usar o que eu uso para tomar uma decisão boa numa situação tão extrema como essa, você vai ter uma vida melhor, você vai ser mais produtivo. E aí o cara vai lá e ensina isso. Isso é único, entendeu? Ele se diferenciou das pessoas. Então, eu tô estendendo a resposta para você, porque eu sei que provavelmente tem mais gente ouvindo aqui que quer entrar nesse nicho, porque ele é realmente um nicho muito bom. Só cuidado com isso, tá? Só olha para como é que você vai entrar para poder se diferenciar. Tá, ok. Eu tinha feito uma outra pergunta sobre Expert, eu posso perguntar também? Ela é bem direta, assim. Pode. Se for para lançar um Expert, eu quis fazer essa dúvida lá na Masterclass Day e não consegui. Eu queria um pouco de informação sobre como costumam ser as negociações entre um Expert e um lançador. Eu imagino que isso deve variar bastante, até, por exemplo, se um expert já é um cara de mídia social, se eu vou usar também a autoridade dele, ou se não, o cara simplesmente ele é o executor dos vídeos e de todo conhecimento, e eu vou ter o custo também de tráfego e tudo mais. Eu queria saber um pouco se existe um padrão, ou que normalmente as pessoas fazem, se é por percentual, ou ele me cobra por curso, depois o lucro é meu. Eu queria um pouco de luz sobre esse assunto. Não, cara, isso é bem delicado. O Érico fala muito isso, que eu acho que ele define da melhor forma. Ele fala, cara, expert é tipo marido e mulher. Cada relacionamento é um relacionamento, cada um tem as suas particularidades. Tem cada marido, cada esposa deixa o marido fazer tal coisa, que tem coisas que uma esposa deixa o marido fazer que a outra, se fizer, é o fim do mundo, e vice-versa, tá? Marido com a esposa também. Então, isso é muito particular, porque é a relação entre as pessoas. Mas, basicamente, assim como num casamento existem regras de boas convivências, existe isso também dentro de expert. Geralmente, o expert ele tem 2 tipos de modelo de contrato. Um é um modelo de agência, onde o expert, ele não tem, você que está lançando a pessoa, você não tem parte do negócio. Quando você está fazendo um modelo de agência que você não tem parte do negócio, normalmente se cobra um FII de entrada, e aí o FII, cara, eu não faço ideia quanto seja hoje,
Depende de quem lança. Se você for no Rodrigo Vinhas, que lança do Gustavo Cerbasi, é um FII muito maior do que se você for com uma pessoa que está começando. Então, mas o fato é, esse FII, ele tem que ser grande o bastante para o expert estar investindo na parada junto com você. Para ele não simplesmente jogar uma coisa na sua mão e falar, agora se vira aí. Então, geralmente, o modelo de agência, você cobra um FII e depois você cobra um percentual das vendas, tá? Agência é um FII, uma taxa mais percentual das vendas. Normalmente, a agência ela arca com tráfego nesse modelo. E existe um modelo de sociedade. Sociedade, isso varia muito, mas o que eu já vi o que normalmente eu já vi dar certo é onde as duas pessoas têm a mesma pele em jogo, têm o mesmo skin in the game. Cada um tem 50% do negócio. Com relação ao modelo de sociedade, uma coisa tem que ficar clara. Na agência, isso já fica claro que fica no contrato. O expert, ele tem que se estar comprometido. Cara, você tem que sentir isso na pessoa. Aí é que tá. Não é só colocar num contrato. É sentir isso na pessoa. Cara, se a pessoa não quer fazer isso, ela não vai fazer, ela vai dar um jeito, processar alguém é uma desgraça. Então, primeira coisa, ele tem que estar comprometido, ou ela, em produzir conteúdo, sabe? Os 2 raízes, 7 Nutellas, e à medida que o negócio for crescendo, você vai ter que produzir mais conteúdo. Então, não é você chega aqui, grava um curso durante uma semana e vai viajar o resto da vida. E volta só para ficar recebendo o lucro da empresa. Isso é uma coisa que, na minha opinião, tem que ficar muito claro. Porque o negócio cresce aqui, ó, com produção de conteúdo. Tá? Uma das coisas muito importante, produção de conteúdo conteúdo pago e gratuito, tá? O curso, normalmente você precisa renovar o curso. E, cara, tem que ser uma pessoa que ame falar daquilo, que, cara, você não precisa me mandar gravar vídeo. Você precisa me mandar parar de gravar vídeo. Normalmente, esse é uma boa pessoa para se ter. A segunda coisa, e aí é muito importante, é como funciona a remuneração. Então, às vezes, o cara acha que você vai fazer um 6 em 7, e o cara vai lá colocar, você investiu 10 mil, investiu, sei lá, 30 mil, fez 6 em 7. Aí o cara, sobrou 70, eu vou botar 35 no bolso. Normalmente não é assim que o negócio cresce. Então, tem que ser uma pessoa, você tem que deixar isso bem claro de como é que a remuneração vai funcionar, tanto a sua quanto a dele. E se for fazer um modelo de sociedade, e for ser 50 por 50, eu também gosto, e aí, de novo, isso vai variar de cada um colocar 50% do que precisar colocar para o negócio andar. É o seguinte, a gente vai ter que investir em tráfego. Eu estou prevendo um orçamento de 5 mil reais. A empresa não tem dinheiro ainda. Vamos pôr cada um. Entendeu? Legal. Mas isso é mais regra de convivência, no final das contas, cada relação vai ser cada um. Não, mas ajudou muito. Muito obrigada. Viu? Nada. Próximo. Próxima é o nome da empresa aqui, Viale Consultoria e Treinamentos. Viale Consultoria e Treinamentos. Cadê? E aí, gente, como é que vocês chamam? Só um minuto. Oi? Oi. Alô, tá ouvindo? Tá perfeito. Alô. Oi, Hugo. Oi, como é que você chama? Júlia, Lígia e Paula. E aí, gente? Como é que eu posso ajudar vocês? Então, vamos lá. A gente está no internato rural aqui, estudando fórmula obcecadamente. Tá no módulo 4, né, gente? A gente está finalizando o módulo 4 e a gente está fazendo... Eu tenho várias perguntas, mas a gente decidiu uma ordem de prioridade, eu não sei qual que é o tempo que a gente tem. E aí você pode me falar e pode me travar se não der, tá? Vamos aí 1, 2 no máximo, só pra gente pegar mais gente aí. Beleza. Então, o que acontece? A gente, no começo desse ano, a gente lançou o nosso primeiro curso online, que foi um curso online totalmente para nossa área. Tem 10 anos que a gente trabalha com isso, treinando fábricas de ração. É um programa de qualidade, né? Como se fosse uma ISO, só que uma ISO técnica.
Certo. E aí a gente fez o lançamento sem nenhuma técnica. Eu não conhecia vocês, não sabia desse método, mas a gente fez, o que a gente fez? A gente comprou vários cursos online de adestramento, finanças pessoais, para a gente entender como que as pessoas faziam e qual o jeito que a gente gostava mais e a gente tentar seguir uma pessoa com um curso do jeito que a gente gostava mais. Certo. Desses 5 cursos que nós compramos, direcionou muito a forma que a gente ia lançar. Certo. Lançou, sem metodologia nenhuma, e a gente fez 16 vendas. Certo. Um ticket de R$600, que era o curso. Eu até expliquei tudo direitinho no chat, aí, enfim. Tá. E a gente fez 16 vendas. E depois disso, a gente lançou mais 3 cursos, mas a gente não caprichou tanto no lançamento igual foi desse primeiro. E ainda assim nós vendemos, né? 3, 4, a gente conseguiu entregar, teve live. Então, assim, foi super legal. E aí agora a gente está pegando os processos desde o primeiro e a gente começou a fazer os questionários com as pessoas que fizeram os nossos cursos. E a gente está analisando o que eram as dores dela, o que eram as aspirações, mas não perguntando assim diretamente. E como que o curso transformou a vida dela. E a gente está super emocionada, porque a gente está lendo cada relato que a gente nem imaginou. Imagina. Então, a gente quer saber o seguinte, a gente pode considerar que a gente já fez o lançamento semente, porque a gente começou, eu na verdade, pulei e fui para o lançamento semente para entender se eu tinha feito. A gente Pode considerar. pode considerar? Podemos ir para o lançamento interno, então? Vai para o interno. Ai, que bom! Bom demais! Se eu puder fazer outra fala, se eu não puder fazer, eu agradeço demais, né? A gente agradece muito pela... Mas explicando mais rápido. Tá, beleza. A outra pergunta que a gente tem é em relação à estratégia de vocês. A gente viu lá no Gatilho Mental da História, o cara lá do curso de inglês, uma masterclass, não sei o que era aquele evento, e você e o Érico apareciam no palco e vocês faziam a apresentação juntos. E a gente entende que hoje a cara do produto de vocês é o Érico. E toda vez que você vai aparecer, ele te dá uma autoridade para falar sobre o assunto, como ele fez hoje, por exemplo, né? Certo. Por que vocês mudaram a estratégia? Por que é ele que foi escolhido para ser o artista? Como que isso foi importante para vocês, para a gente entender quem que vai ser o artista aqui, se isso é importante, e como que vocês definiram que seria o Érico, para a gente saber como que nós vamos definir, se isso foi importante, quem vai ser o artista aqui. Basicamente foi ele, porque eu acho que ele gosta mais, primeiro ele gosta mais de estar na frente das câmeras do que eu. Eu gosto muito de estar com vocês, alunos, assim, mas, cara, eu se precisar fazer, eu faço, tá? Mas não é a morte para mim, não, mas não é a coisa que eu mais gosto. Então, ele gosta mais que eu. Segundo, quando a gente decidiu ensinar marketing, na época, eu fazia muito marketing também, eu escrevia muita copy, só que como a gente tinha um negócio de leilões, eu estava envolvido com leilão também, então eu não estava 100% e ele estava 100%. E a gente falou, cara, naturalmente, vamos começar nós dois, com você falando mais do que eu, e a gente vê de onde vai daí. Então, começou com ele falando mais que eu, porque ele passava mais tempo com marketing do que eu ainda tinha que passar tempo com leilão de imóveis. E, cara, leilão é um negócio da trabalho. Você tem que conhecer, processo e tudo mais. E aí, naturalmente, ele foi aparecendo. Cara, eu fui achando maravilhoso, ele também foi achando maravilhoso e a coisa foi indo. Então, é uma estratégia. Tipo, cada uma de nós poderia ser a cara de um produto, não faz diferença isso. Não faz. Aí, claro que a pessoa que tem que estar, ela tem que conhecer, ela tem que ser o real deal da parada, mas sendo vocês duas real deal, cara, decide uma aí, começa com as duas e vê, de repente vai as duas, vê se uma é melhor que a outra, não é nem melhor, mas vê se uma tá mais confortável do que a outra fazendo isso, vocês vão meio que sentindo. Entendi. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Abraço, gente. Abraço, tchau. Tchau. Próximo. Fernando Braz. Fernando Braz. Fala aí, Fernando. Fernando, fala aí pra gente achar vocês. É ele? É ele. Ele tá mutado? Tá. Boa tarde. Fala, Fernando, beleza? Beleza. Então, a minha dúvida é o seguinte. Vocês falaram que historicamente, tem uma média de 7 lançamentos para atingir um 6 em 7. E no evento em BH, os depoimentos dos
os 3 empreendedores lá que atingiram 6 em 7, teve aquele gráfico, né, onde começou às vezes com pouco, atingiu um pouco, e foi naquela batalha, né, até chegar no 6 em 7. Minha dúvida é, de um lançamento para o outro, eu falo assim, pelos dados que vocês têm históricos aí, realmente é feito de um lançamento para o outro? É lapidação da estratégia de lançamento ou é no produto, geralmente? O que acontece mais na prática? São algumas coisas. Primeira delas, produto é aquilo que eu esqueci, gente, eu sou muito ruim de nome, tá? É aquilo que uma outra pessoa que eu estava falando aqui agora, eu realmente esqueci, a Alessandra estava falando, cara, eu não sei se meu produto tá bom. Então, você vai entregar o seu produto e vai ver como é que está o resultado das pessoas, você vai ver se você precisa poder fazer, se você precisa fazer uma modificação nele ou não, para ele entregar mais resultado. Só não caia na armadilha do produto perfeito, tá? Que às vezes você vai, eu quero deixar meu produto perfeito para começar a escalar para fazer o 6 em 7. Então, só dose as duas coisas, mas olhe sim para o produto. E aí, quanto mais você melhorar o produto, menos melhoras vão acontecer, digamos assim. Elas vão acontecer, mas elas vão acontecer com menos frequência. Primeiro, produto. Segunda coisa, para dar espaço entre um lançamento, uma coisa que acontece é que como conteúdo começou a não parar mais, quanto mais o tempo passa, mais conteúdo você coloca, mais a sua audiência nas plataformas cresce, mais a sua autoridade cresce. Então, isso vai ajudar o próximo lançamento. E a terceira coisa é um espaço para você construir a lista. Todo lançamento tem que ter uma lista que tem que construir. E se você quer fazer lançamentos cada vez maiores, porque uma vez que você fez um lançamento e deu certo, você, em teoria, agora tem mais dinheiro para investir, e mais dinheiro para investir significa o quê? Ter lista maior. É para isso que existe orçamento de lançamento na vida. Então, você vai construir lista. E, às vezes, ter dinheiro para construir lista, para construir uma lista grande, muitas vezes você não precisa só de orçamento, de dinheiro, você precisa de tempo também. Então, por exemplo, para a gente fazer um lançamento hoje, a gente começa, normalmente, um lançamento tipo Masterclass, que é o lançamento clássico, né, o interno. Eu não sei se vocês perceberam, né, a Masterclass, não a Day, mas a Masterclass normal é o lançamento só que dado ao vivo, né, o CPL só que dado ao vivo. Só que para gerar lead para o lançamento daquele, cara, como a gente gera geralmente 400 mil leads para um lançamento daquele, a gente tem orçamento para fazer isso, só que precisa de tempo, eu não gero 400 mil leads em 2 dias. Então, normalmente, o espaçamento do lançamento é para essas 3 coisas aqui acontecerem com maior intensidade, essas 2 últimas aqui, que é o conteúdo aumentar e você ter tempo para construir a lista. Ok. Beleza? Só uma mini pergunta agora. Sim. Desde que você tenha tempo disponível, é um problema, é algo não recomendável que você trabalhe no lançamento de um produto próprio, num outro lançamento, por exemplo, de um expert, mas de uma área distinta do que você está trabalhando no seu próprio lançamento? Na teoria, não é um problema. Se forem audiências distintas e tudo mais, não é um problema. Na prática, é um problema. Por quê? Você desvia o seu foco. Cara, fazer tudo isso aqui, que eu não vou voltar não, mas vai ter lá, fazer toda aquela jornada para um produto já é difícil. Fazer para 2 é mais difícil ainda. Principalmente quando a gente está começando. Por exemplo, se aqui na empresa a gente quiser fazer 2 coisas ao mesmo tempo, hoje em dia a gente até tem uma estrutura para fazer isso. A gente consegue promover Fórmula e ClickPages ao mesmo tempo. São 2 produtos completamente distintos. Só que a gente tem estrutura. No começo, a gente não começa com estrutura. Então, no começo, foco é sempre importante, principalmente no começo é mais importante ainda. Então, se fosse eu, né, cada empreendedor toma a sua própria decisão, mas se fosse eu iria fazer tudo que tem que ser feito, até fazer 6 em 7 num produto. E aí, cara, com 6 em 7, você pode contratar a equipe, você pode montar a estrutura, para aí depois pensar em lançar outras coisas. Entendi. Beleza. Tá bem? Mas aí já é mais um. Show, obrigado. Valeu. Um abraço. Próxima? Última. A próxima pessoa é Simone Mello.
que provavelmente vai ser a última. Cadê a Simone? Olá. Oi, fala Simone, tudo bom? Ei, Hugo, tudo bem? Tudo jóia. O que você manda? Hugo, é o seguinte, nós estivemos aí na Masterclass, né, e nós já fizemos também um lançamento semente e a gente está trabalhando um lançamento interno. Show! Então, a gente já scriptou as 3 CPLs, já scriptou o vídeo de vendas, né, já está tudo dentro daquele contexto que está já na fórmula. E a nossa pergunta é o seguinte, as captações, na semana do pré-lançamento, que é onde a gente mostra essas CPLs para os nossos clientes, né, as pessoas que a gente já está trabalhando também com os conteúdos, já está gerando esses conteúdos, fazendo uma live por semana. Então, a gente já conseguiu captar uma lista aí no Telegram de 400 pessoas que têm participado dessas lives. E aí, assim, como que a gente manda essa CPL? A gente está oferecendo bônus, né? E eles estão deixando os e-mails, então a gente está captando lead tanto por e-mail quanto pelo Telegram. E a pergunta é como que a gente envia essas CPLs, né? Depois que o vídeo está gravado, eu vou enviar isso pelo e-mail, eu tenho que bolar um texto para esse e-mail para mandar esses CPLs? Tá, você já assistiu o módulo 6 da fórmula? Já. Lá ele fala, mas eu vou falar de forma resumida. O lançamento interno, ele é um evento de 3 vídeos, 3 ou 4, dependendo, né? Isso. O evento, ele acontece normalmente dentro de uma página, que chama blog de lançamento. Tem lá os 4 vídeos, tá? Isso. Uhum. Aqui é quando o vídeo 1 sai no ar, ele vem para cá, e aí quando o vídeo 2 sai no ar, o vídeo 2 vem para cá e ele navega aqui dentro, e aqui dentro tem um negocinho, e aqui embaixo tem comentário, tá? O que acontece? O que você tem que fazer? Quando as suas aulas entram no ar, você tem que mandar a pessoa e avisar a pessoa que a aula está no ar. Certo. Eu posso mandar, por exemplo, o meu grupo do Telegram, falar que essa aula está no ar e mandar o link ali do meu blog de lançamento. O que você acha? Eu acho que sim. Claro que pode. Ah, não. Dá. E cara, no caso... você vai avisar para o seu grupo de Telegram, você vai avisar para a sua lista, você vai avisar... se você tiver orçamento, fazer remarketing dentro do Facebook e do Google, toda vez que uma aula estiver no ar, para você mandar pessoas para cá. Você quer o máximo de pessoas possível assistindo o seu lançamento. Por quê? Se ele está bem feito, ele vai construir nas pessoas a vontade de comprar, e quando você abrir, elas vão comprar. Uhum. Entendi. Lead, só cuidado. Você falou uma coisa que me arrepiou aqui a espinha, me deu um frio na espinha. Lista de leads de e-mail. Existem e-mails e e-mails. Uhum. Existe um e-mail da pessoa que eu falei. Coloca o seu e-mail aqui e baixa o e-book, que é o e-book azulzinho que a gente tem. Muito bom. Existe um e-mail da pessoa que eu falo assim, cara, vai ter uma masterclass 6 em 7, que vai te ensinar o passo a passo para você fazer o 6 em 7, dos dias... eu esqueci quando vai ser o próximo lançamento. Dos dias tal até tal. Clica aí e se inscreve. E aí a pessoa coloca o e-mail para se inscrever para ver a Masterclass. Esta pessoa aqui é completamente diferente dessa do e-book. Ah, mas o e-book fala meio da mesma coisa. É bom, quer dizer que o e-book é ruim? Não, não quer dizer que o e-book é ruim. Quer dizer que essas duas leads são diferentes. Provavelmente uma lead de e-book ela tem que custar mais barato. Porque a pessoa está dando o e-mail dela não para ver seu lançamento, para baixar. A pessoa que quer dar o e-mail dela para... Cara, você está dizendo, ó, eu tenho um evento, clica para se inscrever. Ela já está indo para assistir o evento. Não é uma pessoa que fala alguma coisa, vai ter que convencer ela a vir no evento depois. Não. Então, só cuidado, que eu dei um bônus para... Você falou, eu dei um bônus para captar o e-mail. Cara, na verdade, assim, a gente criou um grupo no Telegram já com um nicho específico que a gente trabalha na área musical, então é sobre produção musical. Então, são pessoas que estão interessadas em receber informações sobre produção musical, que é o nosso curso.
Então, essas pessoas do Telegram que estão interessadas, elas é que estão deixando, então a gente está direcionando, no caso, material sobre esse nicho, que é o nicho que a gente trabalha. Tá. Cuidado, tá? Pessoas que entraram porque têm interesse em receber informações de produção musical não é a mesma coisa que pessoas que entraram para... Como é que vai chamar você está fazendo lançamento? Como é que vai chamar seu lançamento? Workshop? Produção musical Ultimate. Produção, esse é o nome do produto ou o nome do evento do lançamento? É do produto. Tá, o lançamento, por exemplo, o nosso lançamento chama Masterclass 6 em 7. Uhum. Você já tem um nome para o seu lançamento? Para o lançamento, não para o produto. Essa que era a minha dúvida, porque assim, a gente entendeu que quando você cria ali os CPLs, no pré-lançamento, esses vídeos já seria para venda do produto. Olha, eu realmente recomendo que você assista o módulo 6 de novo, tá? Com mais atenção. Além, o lançamento não são só 3 vídeos. Ele é um evento. O lançamento é um evento. Como ele é um evento, existem coisas que normalmente dão mais cara de evento no evento. Por exemplo, uma das coisas é o nome do evento. Por exemplo, o nosso lançamento, ele já chamou workshop da fórmula de lançamento. Ele já chamou... A gente, inclusive, vai fazer um último lançamento agora no final do ano, que vai chamar Semana 6 em 7. O nome do produto é fórmula de lançamento. O lançamento da fórmula, o evento, ele tem que ter um nome. Todo evento tem um nome. Você sempre vai num evento que tem um nome. O aniversário da fulana. Eu vou no show tal. Tem um evento aqui na praia. E em BH, outro dia que eu tive aí, minha esposa daí, tinha o Festeja, que era um evento de sertanejo. Então, todo evento tem um nome, tá? Então, só de você dar um nome para o seu evento, já aumenta a conversão, a probabilidade de alguém se inscrever muito mais, do que simplesmente falar, escreve aí para ver uma série de vídeos. Não, cara, escreve aí para a semana da produção musical, por exemplo. Nessa semana, a gente vai dar um monte de vídeos e vai te ensinar o passo a passo e aí você tem que ver qual que é a sua promessa. E aí você ensina um monte, segue, cara, não é ensinar por ensinar, tem um porquê que você ensina cada coisa. Lá tem, o que você vai ensinar no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, e no último vídeo você vai lá e abre para o Produção Musical Ultimate, que é o seu produto maior, que é onde a pessoa mais vai aprender. Tá bom? Então, esse é seu evento, ele acontece nessa página aqui, e, cara, você vai usar tudo que você tiver à sua disposição para chamar as pessoas para participar. Essa é a ideia da coisa. Tem e-mail? Manda e-mail. Tem Telegram? Manda no Telegram. Tem WhatsApp? Manda no WhatsApp. Cara, pode fazer remarketing? Faz remarketing. Tem aula lá nas aulas de tráfego mostrando como é que a gente faz remarketing. Tá bom? Tá joia, Hugo. Obrigada. Valeu, Simone. Falou. Valeu. Bom, gente, é isso aí. Terminamos, então, a nossa aula inaugural. Cara, a gente vai subir a gravação, vai ter o mapa da jornada 6 e 7. Façam download, cara, sigam os passos. Comecem o quanto antes vocês puderem começar. Começou, não para mais, cara, começa, só continua, só olha o próximo, cara, o que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu tô perdido, o que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Nicho avatar. Ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas eu não sei lançar. Não, peraí. Primeira coisa, próxima coisa que eu já vi a fórmula, já resumi. Vou fazer meus conteúdos raízes. Vai seguindo. Começou, não para mais. Cada um tem a própria velocidade, mas, cara, não pare. Vai na velocidade que você pode ir, mas vai. Por quê? É o que eu falo. Você fazer o seu próprio lançamento vai te ensinar coisa que ninguém no mundo vai poder te ensinar. Então, começa. Começa e não para. Começou, não para mais. Mandem ver. Cara, um grande prazer ter vocês aqui com a gente. E eu quero ver vocês aí pegando o troféu de vocês de 6 em 7 naquele palco da fórmula de lançamento. Ou esse ano, ou no ano que vem, ou no próximo ano. Cara, o importante é pegar. O importante é chegar lá. Tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço aí e até a próxima.